Olá, como você enfrenta crises? Todos nós enfrentamos crises, toda a família enfrenta crises. E o importante é você aprender a entrar numa crise e sair dela. Não queira viver uma vida sem conflito e sem crise, porque essa vida não existe na Terra. Só depois que você estiver lá no céu. Mas enquanto você estiver aqui, nós estivermos aqui, nós vamos enfrentar crises. E como é que você enfrenta? Tem vários tipos de comportamento que as pessoas têm ao enfrentar uma crise. Um deles é fuga. Tem pessoas que na hora da crise, ele foge. E essa fuga pode ser de diversas formas. Pode ser o silêncio. Esse silêncio pode ser a pessoa entrando na frente de uma televisão, não saindo, direto nas redes, gastando o seu tempo. Pode ser ativismo. Tem pessoas que na crise, ele vira um ativista trabalhando, que aquilo não é um trabalho que ele realmente quer produzir. Ele está fugindo da crise. Sabe quando isso foi muito revelado? Na pandemia. Muitos casais tiveram sérios problemas e muitos divórcios aconteceram porque a crise existia, o conflito estava ali, o problema estava ali. Mas sai um de manhã para um lado, o outro sai para o outro, vão trabalhar, volta, dá um jeito de mascarar a crise ali à noite, cuida de filho e tanta coisa, e a vida vai passando. Mas quando se viram os dois e a família toda dentro de casa, não suportam, porque aí o conflito ele emerge, ele cresce, ele toma uma proporção muito maior, porque estão o tempo todo juntos. E a pandemia revelou isso, que pessoas estavam com conflitos, mas o ativismo no trabalho fazia com que mascarasse a crise. E aí vem a separação. Então, essa é uma das formas com que pessoas enfrentam a crise. Outros é o cansaço, né? Outra é usando máscara, aparentando dizer que está bem ou que está sentindo isso e está sentindo aquilo, enquanto está sentindo outra coisa, não sendo verdadeiro. Essa é uma das formas. Tem outras. Tem pessoas que enfrentam a crise cedendo, né? Ela, por exemplo, oferece para cobrir os problemas da outra pessoa, ela vai carregando nas costas o problema da outra pessoa, né? Não deixando que a outra pessoa enfrente as consequências do seu conflito, do seu problema, vai botando tudo para ela, cedendo o tempo todo. A pessoa que reage assim diante de uma crise, primeiro, ela mostra que não respeita a si mesmo. Porque numa relação, seja de pai, de mãe, de filho, de casal, de esposo, de patrão, de empregado, cada um tem que olhar para a sua responsabilidade e arcar com ela, certo? O conflito está existindo por minha causa ou por causa do outro? Se é por causa do outro, eu posso falar com o outro, eu posso não admitir que o outro faça determinadas coisas comigo. Isso é ter a minha responsabilidade de querer sair do conflito, né? Então, você tanto leva a não respeitar a si mesmo, quando você aceita tudo, quando você cede em tudo para poder agradar, para poder achar que aquilo ali vai resolver a crise. Crise não se resolve cedendo. Porque isso, além de não resolver, faz com que você também não ganhe respeito do outro. Numa crise, o outro vai me respeitar quando eu imponho para ele limites. Eu digo, olha, nesse conflito aí, eu tive essa e essa participação. Isso eu assumo para mim, mas essa outra parte é sua. Porque se trata de duas pessoas, ou de pai, ou de mãe, ou de filho, né, tem ali dois naquela relação. Até se é a rebeldia do filho. Esse filho foi criado por quem? Pelo pai e pela mãe, ou pelo avô, ou por terceiros, entende? Então, olha como é que é importante, num conflito, numa crise, você se colocar, pegar a sua responsabilidade, mas não ceder, aceitando aquilo que é responsabilidade do outro, né? Tem pessoas que enfrentam a crise explodindo. E eu costumo dizer que a pessoa precisa explodir quando ela perdeu os argumentos lógicos ou quando ela perdeu a razão. Então, aí, muitas vezes, ela parte para o grito e para a explosão para
abafar e colocar medo no seu interlocutor ou naquele que está vivendo com ela ali a crise. A explosão resolve crise? Não. Ela afasta a pessoa, fazendo com que, às vezes, a pessoa, e pela pessoa ter afastado você que explodiu, pode achar assim, está resolvido o problema. Ah, essa é uma maneira legal de eu resolver. Toda vez que a gente entrar em crise de novo, eu vou explodir, eu vou sair da linha, porque aí a pessoa fica quieta. Mas está resolvido o conflito? Não está. O problema está ali. Ele está latente, ele só vai ser só questão de dia para ele voltar novamente. Então, essa é outra forma de pessoas resolverem conflitos, né? Explodindo. E tem pessoas que enfrentam conflito dominando, controlando, manipulando, né, as outras pessoas para que elas aceitem a sua opinião ou a sua verdade. Eu vejo muito isso, muitas vezes com casal, às vezes mãe com filho, com filha, certo? Ela manipula para que a pessoa faça aquilo que ela quer que seja feito, né? E no final prevalece a opinião própria. Eu lembro de uma pessoa que me dizia assim, olha, ele me permite falar, mas quando eu falo, ele tem todo um discurso elaborado para dizer que aquilo que eu estou falando não é aquilo que eu estou falando. E aí ele coloca o jeito que ele está pensando. E aí a discussão volta para o ponto zero de novo, aí eu repito que não é isso, aí ele volta. Então, é um jogo de palavras, um manipulador com as palavras para persuadir a pessoa para fazer aquilo ou aceitar. E teve uma que me disse assim, não, eu canso de discutir, aí eu deixo, falo, então você está certo. Entende? Isso é uma forma de controle, de manipulação, de domínio. Outra forma da pessoa enfrentar crise, de pessoas enfrentam crise, é negociando. Pensa naquela questão política. Eu cedo para que eu possa ganhar terreno ou para que eu possa fazer com que o outro possa ceder naquilo que eu quero. É uma negociação errada, uma negociação da crise, mas para que no final o outro ceda e ele fique com a razão. É um péssimo jeito de tentar resolver e não resolve. Todos esses jeitos, controle, fuga, silêncio, barganha, manipulação, não resolve, né? Barganha para ver quem é que leva a melhor vantagem. Nenhum desses tipos, desses comportamentos resolve a crise, sai do problema, faz sair do conflito. Não. O melhor jeito para resolver um conflito é você sentar, permitir que o seu interlocutor fale, você fala, permita que ele coloque as questões dele, você coloca as suas e veja, no caso, se for uma família ou se for um casal, qual é o melhor? O que nós poderíamos fazer para resolver, para ser bom para ambos os lados, né? No caso do casal. Às vezes tem casos que vai ser bom para um e não vai ser para o outro, mas é como a crise tem que ser resolvida, né? Mas se você dá a oportunidade de quem está em conflito contigo conversar, falar, se colocar, isso já de alguma forma libera a pessoa. A pessoa já se sente gente, já se sente com liberdade de poder falar e de saber que se for ou se surgir uma outra crise, ele vai poder também se colocar. Então pense sobre isso, não jogue a sujeira para debaixo do tapete. Enfrente as crises com maturidade e vença.